Muito bem, dando continuidade, ocorreu aqui uma interrupção na gravação por um acidente aqui, mas faz parte da mesma aula essa gravação, tá pessoal? Dando continuidade ao que a aula anterior sobre o método do poço, né? Bem, vamos à figura, né? O que corresponde, primeiramente, o que é y, né? Para, uma vez entendido o que é y, nós chegarmos no que é y médio. Bem, vamos voltar aqui a uma dessas figuras, por exemplo, essa. Então, nós esvaziamos o poço. O que corresponde y? Na verdade, o y ele corresponde à distância entre a água no poço e a água do lençol freático, o nível do lençol freático. Isso aqui que é y. Tá? Então, quando nós obtemos aqui a primeira leitura, se for na forma de carga de água, né, carga hidráulica, né, o que nós obtemos aqui, H0, ele só serve para que possamos, por meio de álgebra, aqui, né, chegar no valor de y0. Tá certo? Então, você anotaria lá numa tabela aqui, ó, tempo e y. Então, tempo 0, y0. Tá? Depois de algum tempo, aí o lençol freático vai subir, você vai anotar agora tempo 1, né? Não necessariamente é o tempo 1, tá, pessoal? É o segundo tempo medido, né? Você vai anotar aqui y1 e assim por diante, tá certo? O que é que corresponde a y1 agora? A distância entre a água no poço e o nível do lençol freático. Isso aqui seria o nosso y1. E assim por diante, até que em algum momento você vai obter agora HT e, em consequência da leitura de HT, você vai chegar no nível YT. E vai fazer isso para diversos valores. Notem, né, que se você está medindo carga hidráulica, percebam muito claramente, ó, que as leituras aqui, ó, YT e HT são complementares. Se eu pegar o YT mais HT, deu o quê? A distância entre o nível do lençol freático e o fundo do poço, que corresponde ao próprio H, né, que é a carga hidráulica. Nesse caso, H é igual a HT mais YT. Tá? Se eu conheço H, que eu falei para vocês que nós temos que obter essa leitura antes de esvaziar o poço, eu posso chegar aqui, YT, em um momento qualquer, vai ser o quê? H menos HT. Certo? Então, eu já tenho HT, vou medindo com o passar do tempo aqui HT, né? E eu chego no valor de YT. Tá bom? Para eu poder montar a tabela. Tá bom? Por sua vez, se eu estiver empregando um instrumento que meça profundidade, eu vou ter inicialmente H, ó, vou esvaziar o poço, mas na hora que eu meço aqui, o que é que eu meço? Eu meço Z, eu meço a distância entre a superfície do solo e a água, certo? Mas o que eu desejo não é isso, o que eu desejo é a Y, né? No caso aqui, Y0 vai corresponder à distância entre o nível do lençol freático e a água no poço da mesma maneira, tá certo? Então, na prática, o que é que eu vou fazer para eu conseguir chegar no valor de Y0, que é o que nos interessa, uma vez que eu estou medindo Z0. Observem novamente que, ó, se eu pegar o P e somar com Y0, é a própria distância Z0. Observem que a distância daqui até aqui, cheguei nesse limite, depois caminhei até esse ponto, cheguei no nível da água no poço. Portanto, eu posso dizer, ó, que Z0, na verdade, é igual a Pzinho, né, que é a distância entre a superfície do solo e o lençol freático, mais Y0. Né? Se eu quero Y0, portanto, eu posso chegar nos valores de Y, né, YT qualquer, né, vai ser igual ao quê? Ó, a Z, T qualquer, menos a profundidade do lençol freático. Então, veja que em ambas as situações eu cheguei no valor de Y0, ou de Y1, ou de Y2, YT qualquer.
baseado nas leituras ou de profundidade ou baseado na leitura de carga hidráulica. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa, entender o que é o Y. O Y é a distância entre o lençol freático e o nível de água no poço. Fiquem muito atentos a isso, tá, pessoal? Porque esse é o ponto mais sensível de erros. É onde as pessoas erram mais disparadamente. É nesse ponto aqui, em não compreender o que de fato é o valor de Y. Tá bom? Muito bem, entendido isso, o resto é meio caminho andado. Tá certo? O que é o Y médio? O Y médio é como se nós fizéssemos uma média desse valor ao longo do ensaio, né? Então, você pegaria o primeiro valor, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, até um último valor, né? Que nós vamos considerar como sendo o fim do ensaio, e tirássemos a média. Tá bom? Nós podemos fazer isso, inclusive. Na prática, o que os métodos recomendam é fazer do seguinte modo. Simplesmente pegar o primeiro valor, né, no tempo zero, mais o último valor, que nós consideramos o fim do ensaio, e dividir por 2. Tá certo? É que, de maneira geral, a velocidade de ascensão até um certo momento ela tende a ser linear, né? E, portanto, esse tipo de simplificação aqui leva a um resultado muito próximo do que seria o Y médio calculado com todos os valores. Tá? Isso aparece nos livros, né? Porque os livros de drenagem, né? Muitos deles ainda são um pouco antigos e têm o hábito de se fazer dessa maneira lá pelos tempos antigos, em que o uso de calculadoras era um tanto dificultado. Hoje em dia, com as planilhas eletrônicas, já não faz nem tanto sentido isso, tá? A gente pode fazer até a média geral. Mas como aparece lá nos livros, né, continuamos colocando assim, dessa maneira. Tá? Um detalhe importante aqui é que nós precisamos estabelecer quando acabamos o ensaio. Né? De modo geral, nós dizemos que o ensaio acabou quando o valor de yn for maior do que 3/4 de y0. Tá certo? Então, se yn for maior do que 3/4 de y0, nós dizemos, opa, esse ensaio aqui, ele já acabou. Tá? E aí nós estabelecemos aí um valor para yn. Tá certo? Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, e aí vocês vão perceber isso. Portanto, o yn é o primeiro valor, né, em que o y é maior do que 3/4 de y0. Próximo valor que você encontrar em que y seja menor do que 3/4 do que de y0, você diz, opa, esse valor já não mais me interessa e eu posso parar o ensaio. Tá? Bem, agora, eu fiz essa discussão toda aqui dentro dessa parte, pessoal, em que a equação para o cálculo de condutividade hidráulica, em que S for maior do que H sobre 2, mas essa discussão aqui vale para qualquer situação, tá bom? E agora, fazendo uma interrupção dessa explicação aqui do que é o y0, como que nós obtemos o yn, como que nós obtemos o y médio, né? O que é o ΔY, né? O ΔY, pela própria descrição aqui, é exatamente o ΔY, vai ser o que? O y0 menos o yn, tá certo? É a variação, né, do nível de água lá dentro do poço. ΔT é o tempo que transcorreu desde o início do ensaio até esse momento que você considerou o fim do ensaio, tá bom? Ora, agora, e se S não for maior do que H sobre 2? Se ele for menor, como que nós fazemos? Bem, existe uma equação própria para quando o S é igual a zero. O que seria S igual a zero, pessoal? Quando o poço ele toca a camada impermeável. Então, quando o poço aqui ele toca a camada impermeável, então, nesse caso aqui, ó, o fundo do poço está distante da camada impermeável. Se você escava mais aqui, você vai chegar até a camada impermeável, tá? Então, se o fundo do poço tocou a camada impermeável, nós temos a situação 2, né? Que seria essa. Então, quando essa é igual a zero, ou seja, o poço tocou a camada impermeável, em vez de aplicar a equação anterior, você aplica essa. Qual a diferença da equação anterior para essa? Só esse número aqui. Nos livros, isso aqui, se eu não me engano, aparece 3.600,
porque emprega-se aqui unidades decoradas, tá bom? Aqui de maneira dimensional seria 4,13, tá bom? Vale toda aquela conversa, né? Tivemos ainda há pouco aqui a respeito da equação para S maior do que H sobre 2, tá bom? Portanto, nós temos duas equações somente, essa para quando S é maior do que H sobre 2 e temos essa para quando S é igual a zero. E vocês podem me questionar assim, ora, e se não for nenhuma coisa nem outra? Porque veja que aqui, ó, S maior do que H sobre 2, aqui S maior igual a zero, melhor dizendo, é igual a zero. E se S for menor do que H sobre 2, mas não for zero, o que nós fazemos, né? Bem, existem aqui dois caminhos. Um é você fazer por uma equação e fazer pela outra e tirar a média. E existe um caminho prático, melhor do que esse ainda. Escava mais o poço até chegar à camada impermeável, né? E aí você vai ter S igual a zero, tá bom? Como que eu vou fazer para saber onde está a camada impermeável? Por meio do levantamento de campo, por meio de tradagem, você consegue saber aqui a profundidade do lençol freático, desculpa, a camada impermeável se encontra, mas vamos falar melhor sobre isso mais adiante. Bem, vamos fazer um exercício aqui, pessoal, porque o exercício ele vai esclarecer bastante, né, sobre essa dinâmica da obtenção aqui dos valores de Y, né? Então, nesse caso aqui, nesse exercício especificamente, nós vamos ter aqui uma situação de um ensaio que foi feito, ó, as leituras foram feitas a cada 15 segundos. Vocês podem perguntar assim, professor, na prática, nós fazemos de quanto em quantos segundos a leitura? Depende do tipo de solo, tá, pessoal? Se for um solo muito arenoso, você tem que fazer bem rápido, porque o lençol freático ele vai acender numa velocidade maior, né? Se for um solo mais argiloso, você pode fazer ali mais lentamente. No primeiro ensaio, como que eu vou saber disso? Você começa usando tempos pequenos, né? Você usou lá 5 segundos, tirou, não variou quase nada, você espera mais tempo e estabelece um ΔT aqui maior. Então, você vai descobrir quando começar a fazer o ensaio. Começa usando intervalos pequenos e vai observando qual é o melhor intervalo, né? Não adianta ter lá uma variação de 1 milímetro. Tem que ter uma variação que você consiga detectar aí 1 centímetro, coisa do tipo, né? Ou mais. Tá bom? Para poder ficar prático e diminuir os erros. Então, supor que você foi lá no campo, leu a cada 30 segundos. Nesse caso aqui, o que você leu foi a distância entre um plano de referência, ou seja, algo próximo da superfície do solo, e a água no poço. Quer dizer, você usou aqui o método da trena elétrica. Tá certo? O poço tem uma profundidade de 100 centímetros, 1 metro. A profundidade do lençol freático em relação ao plano de referência era de 30 centímetros. Desculpa, era de 70 centímetros. Tá? Esses 70 centímetros aqui em relação a uma referência que estava a 30 centímetros acima da superfície do solo. O poço tocava a camada impermeável, ou seja, S igual a zero e o raio do poço 4 centímetros. Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é obter os valores de Y. Tá certo? A primeira coisa que nós precisamos fazer. Pois muito bem, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu já fiz as contas, previamente já apareceram ali os valores, de onde que saíram esses valores. Eu vou colocar aqui uma tela em branco, primeiramente, para fazer um desenho, né? Então, a primeira coisa que eu sugiro que todos vocês façam é um desenho. Então, vamos desenhar aqui um poço. Então, seja aqui a superfície do solo, né? A camada impermeável toca o fundo do poço. Está aqui a camada impermeável, ou seja, essa é igual a zero. O que mais? O lençol freático. Vou colocar aqui uma cor azul clara, né? O lençol freático está aqui, ó. Né? E colocou-se aqui uma referência. Vou colocar até em outra cor, né? Essa referência pode ser um estaquinho, pode ser um tubinho, né? Vou colocar aqui numa cor, vou pôr essa cor aqui.
diferentes para não ficar confundindo. Vamos supor que tem uma referência, pode ser um tubo aqui, ó. Depois aqui para não ficar caindo terra aqui nas bordas. Tá bom? Ela tem 30 centímetros em relação ao nível do solo. Certo? A distância entre o lençol freático e essa referência é de 70 centímetros. Por isso que foi dito lá no enunciado. Tá certo? Aí você vê aqui, ó, esvaziou o poço. Deixa eu pôr aqui a cor que estava inicialmente. Aqui o lençol freático. Aí você vê, esvaziou o poço lá com uma bombinha, a água veio lá para baixo, né? Ficou aqui embaixo. Aí você veio aqui, ó, com um instrumento de leitura. Vou pôr aqui numa cor diferente, vou pôr uma cor verde. Vem aqui com a trena. Mediu, né? Aí a leitura, tá? Aqui nessa trena, deu 117,2, tá certo? Ela corresponde que leitura? A distância entre o nível de água lá no fundo do poço, né? Próximo ao fundo do poço, e a saída desse nível de referência, né? O topo desse nível de referência, deu 117,2. Entretanto, o que nós queremos saber é os valores de y. É o que nos interessa sempre. O nosso y0, nesse caso, vai ser. Vale a mesma lógica que fizemos anteriormente. Ó, veja, ó, 70 mais y0 corresponde à distância total. Né? Ou seja, y0 vai ser o quê? Ó? O z, né? Que é 117,2 menos 70. Né? E vai dar o resultado em centímetros. Tá bom? Isso vai dar os 47 e pouco, né? Que aparece aqui, ó, 47,2. Então, de onde que saiu esse 47,2 aqui? Ó? Menos 70. Aqui, menos 70 da mesma maneira, menos 70 da mesma maneira, menos 70, menos 70, menos 70, menos 70, menos 70, menos 70. Tá certo? Já se passaram aqui 120 segundos, 2 minutos. Né? Tá certo? Observem, né, pessoal? Observem claramente, né, que o nível de água, né, a distância entre a água no poço e o nível de referência vai só diminuindo. Né? Por que vai diminuindo? Porque a água está ascendendo no poço. Certo? Agora, o y sempre vai diminuir. Tá certo? O y sempre vai diminuir. O z vai sempre diminuir. Na hora que você mede carga hidráulica, vai dar o contrário. Com a carga hidráulica vai sempre aumentar no tempo. Tá certo? Então, observem, né, que pela figura lá, né, por que é sempre 70? Porque a distância entre o lençol freático e o meu nível de referência não muda, é sempre a mesma. Tá? O que está mudando é a posição da água aqui dentro do poço em relação lá ao nível de referência. Ele que é dinâmico. Então, o 70 não muda, ele vai ficar sempre o mesmo valor para esse ensaio, tá, pessoal? Que foi 70. Em outros ensaios não pode ser 50, pode ser 60 e assim por diante. Então, foi assim que obtivemos todos esses valores. Eu não vou fazer todas essas contas. Em casa, aí vocês podem fazer uma por uma para conferir. Tá bom? Aqui eu empreguei o Excel. É só pegar 117 menos 70 deu 47,2, 45,3, assim por diante. O último valor líquido deu 34,6. Então, aqui seria o meu y0, y1, y2, y3, y4, 5, 6, 7, 8 leituras. Por que eu não fiz a nona, a décima e assim por diante? Por que eu parei o ensaio? Porque tem um critério de parada. Eu posso, durante o ensaio, já ir conferindo esse critério de parada. Tá certo? O nosso critério de parada é estabelecer aqui um YN. O que é o YN? O YN deve ser um valor imediatamente, né, próximo do limite, né, 3/4 de Y0. Tá? Então, o YN deve ser maior do que 3/4 de Y0. Então, basta você fazer a conta quanto que vale 3/4 de Y0. Né? Você pega aqui, ó, 3 vezes 47,2 e divide por 4. Tá certo?
Se você fizer essa conta, você vai ver aqui, ó, que você vai perceber que o YN ele tem que ser maior do que, fazendo a conta aqui, dá 35,4 centímetros. Tá bom? Então, ó, 3 quartos Y0, que aqui é 47,2, dá 35,4. Meu YN deve ser maior do que 35,4. Então, é o número imediatamente maior que esse, é o meu YN. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, tem um número menor do que isso? Tem esse. Ó. Por isso que eu parei o ensaio. A primeira vez que você encontrar um valor menor do que esse limite, você para o ensaio. Né? Poderíamos chamar isso aqui de Y-limite. Sei lá, YL. YL é igual a 3 quartos de Y0. Isso aqui é o meu Y-limite. Né? Se eu encontrar um valor menor do que o Y-limite, eu paro o ensaio. Não faz sentido eu continuar lendo, tá, pessoal? Porque esses dados eles já não são mais úteis. Vejam que o único valor menor do que esse é 34,6. Eu descartei ele. Vou descartar aqui, inclusive o tempo. O imediatamente superior a ele, 36,9, já é maior, né, do que o limite, portanto é o meu YN. Tá? O que é YN? YN é o último valor válido. Tá? Então, YN, o N aqui é de número de dados, né? Do último valor, né? Então, N por isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em N, que é o último valor útil, tá certo? Vai ser 36,9. E, obviamente, vale a mesma coisa para o tempo. Quanto que vale TN? 105. É muito comum das pessoas confundirem, olha, o ensaio durou 120 minutos, portanto, o ΔT é 120. Não, porque esse valor aqui foi descartado, tá certo? Tá bom? Então, quando nós descartamos a leitura de Y, o T também vai junto com ele. E por isso que nós não prosseguimos com o ensaio, nós paramos o ensaio. Então, é comum que durante os ensaios a gente já vá observando aqui esse critério de parada, tá bom? Tem só uma curiosidade aqui, se eu não me engano, semestre passado ou o anterior, tem até um orientado aqui do professor Conan, o Igor, né? Alguns de vocês devem até conhecê-lo, defendeu aqui o seu TCC, que foi exatamente o desenvolvimento de um equipamento eletrônico, né? Para fazer de maneira automática essas leituras e, ao mesmo tempo, até no final das contas, fornecer ali numa tela o valor da condutividade hidráulica, né? Inclusive fazendo a varredura e estabelecendo aqui o critério de parada. Tá bom? Só aqui a título de curiosidade. Bem, quanto que vai valer no final das contas? Ó, o Y médio, tá, pessoal? Aqui eu já fiz as contas. Já expliquei a primeira conta. Então, só estabelecendo aqui um valor limite, tá certo? No 35,4, o nosso YN vai ser 36,9, que é o último valor válido, certo? Não confunda, muita gente confunde, acha que YN é 35,4, não, YN é o último valor válido lá na tabela, 35,6. O que é a média? Vamos pegar o Y0 mais YN dividido por 2, deu 42,05. Tá? Quanto que vale ΔY? Um menos o outro. Então, vai ser 47,2 menos 36,9. Tá? Então, o meu ΔY aqui, eu não fiz a conta, seria 47,2 menos 36,9, que vai dar igual a 10,3 centímetros. Quer dizer, variou 10 centímetros aproximadamente durante o ensaio. Tá certo? Quanto tempo? Qual o meu ΔT? Variou de 0 até 105 segundos. Observe, de 0 até 105 segundos. Você vai dizer assim, mas não tem 120? 120 nós descartamos. Tá bom? E aí, pessoal, só apagando aqui. Agora, com base nesses dados agora, o que me interessa basicamente agora é isso aqui. Ó. Esse e esse. Daqui eu vou chegar ali na condutividade hidráulica.
Só faltou um detalhe. Vejam, no enunciado não foi dito a carga hidráulica, mas foi dito aqui, ó, a profundidade do poço, que é de 100 centímetros, tá certo? Foi dito ainda que a profundidade do lençol freático em relação ao plano de referência era de 70 centímetros. Então, baseado nisso, eu consigo chegar na carga hidráulica antes de esvaziar o poço, né? Então, tranquilamente eu consigo fazer isso. Basta fazer novamente aqui a nossa figura. Poço. Aqui o lençol freático, eu deveria ter feito no momento em que fiz o desenho, eu acabei esquecendo. Está aqui o lençol freático. Está aqui o nosso nível de referência. Ele tem 30 centímetros. A distância aqui, ó, entre esse nível de referência e o lençol freático é 70 centímetros. Não é isso? E a profundidade do poço, que é a distância entre a superfície do solo e o fundo do poço, é 1 metro, 100 centímetros. Portanto, quanto que vale H? E nós sabemos que H é a carga hidráulica aqui antes de esvaziar o poço, Hzão, né? Quanto que vale? É fácil, né? Se nós quisermos, para simplificar, nós podemos calcular aqui P, que é a profundidade do lençol freático. Então, se a distância entre o nível de referência e o lençol freático é 70 centímetros e essa referência tem 30, portanto, eu teria 30 mais P é igual a 70, né? Portanto, P é igual a 70 menos 30, né? E, portanto, P dá 40. Portanto, aqui 40 centímetros. Estou fazendo a conta aqui, precisa fazer a conta, tá, pessoal? Mas é só para algumas pessoas que têm mais dificuldade conseguir acompanhar melhor. Tá bom? 40, né? Ora, se a distância entre a superfície do solo e o fundo do poço é 100 e a distância entre o solo e o lençol freático é 40, eu posso calcular H aqui tranquilamente. Notem que são distâncias complementares, né? H mais P só pode ser a profundidade total do poço. Então, H mais P minúsculo só pode ser a profundidade total. Tá? A profundidade total nós temos. Então, ó, quanto que vai valer H? H vai ser igual a P, que é 100, menos 40, e, portanto, deu 60 centímetros. Tá? Bem, agora é só jogar na equação, né? Que equação? Aqui tem 4,13. Por quê? Porque essa é igual a zero. Tá? Foi dito no enunciado. Então, notem, ó, H, 60, observem que aqui entrou em centímetros. Poderia ser em metros? Poderia, tá? 10 vezes 4. De onde saiu esse 4 aqui é o raio do poço. Novamente entrou em centímetros. Poderia ser em metros? Poderia, desde que eu entrasse aqui em metros. Então, sempre que entrar com uma dessas unidades em centímetros, entre com todas as outras em centímetros. Se você entrar em milímetros, todas as outras em milímetros. Tá bom? Uniformize, que é a unidade que não tem erro. Tá? Y médio aqui, ó, em centímetros também. Tá? Baixa aí na tela anterior que nós vamos aqui, ó, 42,05 centímetros. Tá? Dividido por H, que é 60, né? Que é H maiúsculo, que é 60 centímetros. Então, centímetros, cortou, deu a dimensional. Raio, 4 centímetros. Centímetros ao quadrado, ó, cortou centímetro com centímetro, não sobrou nada, a dimensional. Tá bom? Então, notem que esse termo aqui, ele não tem dimensão. Tá bom? Agora aqui, ó, delta y deu 10,3. Tá aqui, ó, 10,3. Dividido por 105 segundos. 10,3 centímetros. Portanto, a unidade final vai ser, no final das contas, ó, centímetro por segundo. Tá? O resultado dessa conta aqui, ó, eu já fiz previamente, aí deu 0,012 centímetros por segundo. Um número muito baixo, né?
E é natural que dê um número baixo, por conta da unidade aqui que está em centímetros por segundo, o que não é habitual, né, para expressar a condutividade hidráulica do solo. Aí você pega e converte para uma unidade habitual. Qual é ela? Metros por dia. Né? Para fazer essa transformação aqui é muito simples. Né? Basta a gente multiplicar aqui, ó, por 1 metro, dividir por 100 centímetros. Então, vai cortar aqui centímetro por centímetro. Eu quero transformar aqui segundos em hora, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 3.600 segundos. Vou dividir por 1 hora. Cortou segundo com segundo. E eu quero transformar em dias. Né? Se quiser, você já poderia multiplicar aqui por o resultado de segundo para dia. Mas eu acho que fica mais fácil de fazer primeiro para hora. Né? Então, vezes 24 horas. Dividido por um dia, cortou hora com hora. Veja, no final das contas sobrou 1 metro por dia. Tá? Então, na prática aqui eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros aqui, se quiserem, para facilitar. Se eu pegar esse resultado aqui e multiplicar por 36, né? Tá bom? Aí eu chegaria aqui em vezes 24, né? Naturalmente tem mais 24 aqui, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Você vai chegar em 1,03 metros por dia, que é a condutividade hidráulica de um solo aí, né? De textura média para arenosa, conforme nós vimos lá, né? Na parte inicial aqui do estudo da condutividade hidráulica do solo. Tá bom? Então, chegamos na condutividade hidráulica. Que condutividade hidráulica é essa? Não é de um ponto do solo. Ela já faz uma varredura, como se fosse uma condutividade hidráulica equivalente, né? Ao longo do perfil do solo. Tá bom? Notem que aí eu tive uma carga hidráulica de 60 centímetros. É como se estivesse fazendo uma varredura aí por volta dessa espessura de solo, né? E para chegar aqui na obtenção da condutividade hidráulica. Tá bom? Portanto, é algo muito mais representativo. E além da profundidade, o fluxo de água ela ocorre nas imediações do poço. Então, se você olhar o poço ali de cima, né? Você vai ter água fluindo para o poço em todas as direções aqui em volta dele, né? Você vai ter um fluxo radial ao longo de uma certa distância aqui em volta do poço. Portanto, além de pegar o perfil aqui em profundidade, né? O perfil aqui que tem uma profundidade aqui, no caso H, você também pega um entorno dele, tá bom? Então, é uma representatividade muito maior do que simplesmente você ir lá no campo e extrair uma amostra. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui. Na aula que vem, aí eu passo para vocês o método poço seco. Tá? Qual a diferença do método do poço seco para esse? Esse aqui você vai fazer em áreas em que o lençol freático predominantemente fica elevado. Tá? Então, em problemas em que nós temos excesso de água, né? Em consequência de chuvas e etc. E outros fenômenos que nós vamos estudar mais adiante. O método do poço seco vai servir para cenários em que naturalmente você não tem excesso de água, por exemplo, como em áreas áridas. No semiárido, por exemplo, né? É muito comum precisar de projetos de drenagem, mas você não necessariamente tem excesso de água no solo, né? Nós vimos lá que a drenagem ela pode ter dois objetivos: retirar o excesso de água no solo ou então controlar o nível salino, né? Então, nós vamos ver também, existem outros métodos, vamos ver esses dois que são os mais empregados, né? Mais difundidos, melhor dizendo. Então, na aula de hoje nós vimos o método do poço para solos saturados, né? E depois vamos ver o método do poço seco. Tá bom, pessoal? Bons estudos a todos. Não esqueçam aí de trazer as dúvidas, né? Para o momento síncrono.